Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema extremamente polêmico, né? O caso da Magazine Luiza, que fez um processo seletivo exclusivamente para negros, de trainee, e o que levou a juíza Ruth Bader Ginsburg à Suprema Corte Americana. Ambos são muito festejados, né? A Magazine Luiza foi muito festejada e a juíza é muito festejada, mesmo tendo falecido há 2 meses, é muito festejada pela esquerda americana. E eles atingiram esse festejo por caminhos completamente diferentes, é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo agora. Então, pessoal, o caso da Magazine Luiza está na cabeça de todo mundo aí. Ele causou espécie por um motivo simples, né? Está todo mundo acostumado com ação afirmativa. Ação afirmativa significa que você pega, sei lá, 100 vagas, você destina 20, 30% para negros, para índios, etc. Né? Ou às vezes 50%, dependendo do processo seletivo, etc. Esse processo seletivo foi de 100%. Esse processo seletivo tirou, até onde eu consegui entender, tirou a raça branca da competição, né? Isso causou espécie, porque aparentemente a nossa lei ela veta muito claramente que você faça um processo seletivo exclusivo para determinada raça. Mas, assim, pelo que a gente conseguiu entender depois do acontecido, ministros do STF, juízes, pessoal do Ministério Público, empresariado, como todo mundo se manifestou no sentido de apoiar a ideia de que essa lei não serve para proteger brancos, aparentemente essa virou a jurisprudência social da coisa. Mas a minha interpretação sempre tinha sido de que ela é uma lei muito clara para não permitir que você tenha esse tipo de coisa, um processo seletivo exclusivo para determinada cor. Aparentemente, pelo entendimento do juiz aí, a gente que pensava assim estava enganado. Mas a história que eu quero contar para vocês é uma história bem interessante sobre como apareceu a juíza Ruth Bader Ginsburg, que é um dos maiores ícones da esquerda americana, né? Eu recomendo que vocês assistam o filme Suprema. Eu acho que está na HBO, se não me engano. Esse filme conta a história da ascensão da juíza. É uma história razoavelmente repleta de exemplos do machismo da década de 50, tá certo? Em que ela era uma das únicas 3 mulheres que fazia direito em Harvard, se não me engano. E ela sofreu com essas dificuldades para entrar no mercado de trabalho por conta da condição de ser mulher e pode ser uma das poucas mulheres estudando em Harvard, né? Então ela teve muita dificuldade para conseguir o espaço dela como advogada. Então ela acabou se tornando uma advogada ativista, né? Casou com um tributarista, aparentemente, pelo que eu entendi da história dela, tributarista muito bem sucedido, né? Um dos principais na época lá nos Estados Unidos, né? E ela, assim, ela simplesmente dava palestras, não conseguia ter grandes remunerações, etc. Até que o marido dela entregou um caso tributário para ela. Ela falou assim, pô, mas o que eu tenho a ver com caso tributário? Qual o sentido disso? Aí o marido dela explicou o seguinte, não, aqui é o seguinte, essa pessoa pediu o direito de descontar o salário do cuidador da mãe dela, porque ela precisa trabalhar. E aí a Ruth entendeu, falou assim, mas o que isso tem a ver comigo? Não, aí o cara falou, o problema é que essa pessoa que está tendo o direito negado de usar esse benefício tributário é um homem. Aí ela começou a, como assim? Aí ela falou, ele deve ser solteiro. Então era um homem de idade, né, solteiro, com uma mãe velha e doente. Ele precisava trabalhar para poder manter a casa, etc. E ele queria descontar, pela minha lembrança da história, ele queria descontar aquilo no imposto de renda dele, porque ficaria caro demais. Ele tem que pagar um enfermeiro para a mãe e tem que trabalhar fora. Isso era um direito garantido para as mulheres, né? Se ela precisasse sair de casa e não pudesse cuidar da mãe, ela teria o direito de descontar isso no imposto de renda dela. Esse cara, pela condição dele de solteiro, não podia fazer. Então, o que a Ruth fez? Ela usou esse processo, né? Esse cara realmente estava se sentindo prejudicado. Assim, o que uma mulher solteira tem que eu não tenho? Eu tenho as mesmas necessidades dela. Por que eu não tenho o benefício fiscal que ela tem? E a Ruth percebeu que isso aí seria um grande caso para rever toda a legislação americana que distinguia os direitos de homens e mulheres.
E isso é muito interessante porque ela abriu um processo para defender um homem, o contrário do que aconteceu no caso específico da Magazine Luiza, né? A gente está interpretando uma lei que, em tese, ela pode não beneficiar uma raça. Lá ela está pegando uma lei que prejudica um homem, que em tese seria quem não precisaria de proteção alguma da lei, porque está numa posição de supremacia, na soberania na sociedade, e ele está com uma lei criando um transtorno que ele considera injusto. Ela pegou aquilo e descobriu que nos Estados Unidos existiam na época 178 leis. Esse é um processo que foi para a Suprema Corte, porque é um processo constitucional. Eles estavam tratando como inconstitucional a existência daquela cláusula que não permitia que aquele cara tivesse o desconto pelo fato dele ser homem. Então eles descobriram 178 leis que diferenciavam o homem, proibiam a mulher de fazer coisas que os homens faziam. Tem uma cena engraçada no filme em que a menina, ela juntou todas as ativistas que trabalhavam com ela e tal, e fizeram verificações em legislações estaduais, federais, etc., americanas, para ver a quantidade de leis que eles consideravam inconstitucionais porque proibiu a mulher de fazer coisas que o homem fazia. Eram 178. Aí uma menina brincou e falou assim: nossa, descobri aqui que a gente não pode trabalhar em mina de carvão. Aí a outra olhou para ela e falou assim: parece que você ia querer, né? Aí eu falei: não, mas é pelo princípio. Tá certo, é pelo princípio. Ainda que você nunca vai trabalhar em mina de carvão, o fato de você não poder e estar escrito na lei é inconstitucional, né? E foi aparentemente o que ela conseguiu fazer nos Estados Unidos, né? Reformar todas essas. Parece que a mulher não podia pilotar caça de avião, assim, da aviação, né? É um negócio bizonho, né? E, sim, a legislação era assim e tal, era uma legislação conservadora, uma legislação essencialmente baseada em princípios até religiosos, né? Certo? Do papel da mulher, etc., e que foi evidentemente mudando com a sociedade. E o papel dela foi fundamental para todas essas leis serem tornadas, ou praticamente todas, eu não posso afirmar que foram todas, se tornarem inconstitucionais. E o interessante é que isso surgiu da proteção a um homem. Não foi da proteção a uma mulher desprotegida, né? Daí veio a importância da Ruth, né? A diferença que eu quis pontuar dos dois casos aqui é que a gente reinterpretou uma lei brasileira para acreditar que as pessoas, uma determinada raça não está protegida por essa lei. Se essa é a ideia, paciência. E o caso da Ruth, que se tornou um ícone da esquerda americana, foi o contrário. Ela está pegando uma pessoa que, em tese, não teria nenhuma necessidade de se preocupar em ser protegida pela lei, porque um homem na década de 70 nos Estados Unidos tinha todas as proteções e todos os privilégios legais possíveis, exceto um. E ela achou esse um privilégio que o cara não tinha, essa uma injustiça, essa uma inconstitucionalidade que o cara não tinha, porque ele tinha uma condição igual a de uma mulher solteira que precisava cuidar da mãe e precisava trabalhar fora, mas ele não tinha o benefício tributário, e ela conseguiu, a partir daí, a partir desse problema identificado com um homem, ela conseguiu mudar toda a legislação, foi ao longo de anos, tá? Não foi imediato, ao longo de anos mudar toda a legislação, transformar em constitucional toda a legislação que proibia as mulheres de fazer coisas só pelo fato de serem mulheres, que realmente é um absurdo e ainda bem que terminou.